Muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 9 de junho de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o seu dia bem informado. E os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos operam de lado e juros dos treasuries americanos têm leve alta, mantendo-se abaixo de 1,5% ao ano, antes do CPI dos Estados Unidos, o dado de inflação, que pode fornecer pistas aí sobre a perspectiva da política monetária pouco menos de uma semana antes da decisão do FONC. Os Estados Unidos divulgam hoje às 9h30 o CPI aí, na comparação mês contra mês de maio, e a estimativa é de uma alta de 0,5% nesse período. O número anterior foi de alta de 0,8%. A maioria das bolsas europeias tem leve baixas antes da decisão do Banco Central Europeu sobre juros, às 8h45 da manhã. E as bolsas asiáticas subiram, uma vez que as negociações entre os Estados Unidos e a China animaram os investidores e fortaleceram o yuan offshore. A China e os Estados Unidos concordaram em impulsionar o comércio, laços de investimentos também. Separadamente, Joe Biden revogou as proibições da era Trump dos aplicativos chineses TikTok e o WeChat. Com isso, os índices de mercado agora pela manhã, Tóquio fechou o dia em alta de 0,34%, Hong Kong fechou o dia de lado, com uma ligeira queda de 0,01%. Zerado, né? Xangai, na ponta oposta, fechou o dia em alta de 0,54%. Na Europa, Londres, nesse momento, sobe 0,24%, enquanto Paris, na ponta oposta, cai 0,18% e Frankfurt segue com uma ligeira alta de 0,06%, ou seja, sem muita direção definida nesses países. E nos Estados Unidos, os futuros de Dow Jones sobem 0,21%, os futuros de S&P 500 nesse momento sobem 0,06% e os futuros de Nasdaq nesse momento têm uma queda de 0,21%. Na agenda hoje, como eu já mencionei, nós temos o CPI, né, os dados de inflação referentes a abril lá nos Estados Unidos, referentes a maio lá nos Estados Unidos, e às 9h30 da manhã. E também temos os pedidos iniciais e os pedidos contínuos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos às 9h30 da manhã também. Destaque internacional, então, em antecipação à cúpula do G7, que começa amanhã, governos se preparam aí para discussões sobre a China, as novas dinâmicas diplomáticas ao redor do globo e a pandemia do Covid-19. Em sua primeira viagem internacional como presidente dos Estados Unidos, Joe Biden deve procurar aí incentivar a união entre os aliados em relação à sua abordagem a respeito da China. Em paralelo, os chefes das pastas de comércio dos Estados Unidos e da China concordaram aí em promover o saudável desenvolvimento de cooperação comercial pragmática. Por isso o ânimo lá nas bolsas. Ainda na pauta do encontro do G7, espera-se o anúncio da doação de ao menos 1 bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19 para ajudar o resto do mundo a combater a crise. No destaque local, o governo lançou ontem uma ofensiva para amenizar aí a resistência no Senado à proposta de capitalização da Eletrobras, principalmente ao trecho relacionado às exigências de contratação de térmicas a gás. A percepção disseminada de que o processo poderia levar a um aumento na tarifa de energia tem sido o maior entrave apontado pelos senadores. Em estudo divulgado ontem, o Ministério de Minas e Energia rebate a versão e diz que as tarifas podem ser reduzidas em 6,34% ao menos. O relator da medida, o senador Marcos Rogério, disse ontem que espera ter o parecer aí finalizado no máximo até terça-feira da semana que vem. Ele estuda aí 3 alterações: exigir a aprovação do Senado para as indicações à ONS. Também ele estuda restringir os locais de instalação das térmicas e usar os recursos da venda de gasodutos da Petrobras para equilibrar preços de combustíveis. Enquanto isso, avança na Câmara a reforma administrativa. A comissão especial foi instalada e tem 40 sessões para aprovar um parecer sobre a reforma administrativa. O relator da reforma, o deputado Arthur Maia, disse que será preciso colocar o dedo na ferida e defendeu a discussão sobre a inclusão de magistrados e membros do Ministério Público nas novas regras. Na reforma tributária, a CNI classificou de inaceitável a ideia aventada aí pelo governo de que a indústria teria alíquota maior que os setores de serviço e comércio na CBS. Então, por hoje é só.
Bom dia, um abraço e bons negócios.